Vamos lá então para a recompensa da humildade obediente de Cristo. Primeiro, Deus o exaltou soberanamente. Verso 9, sobremaneira. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. O pelo que indica uma consequência direta do que vem antes. Ele fez tudo isso. Por causa disso, em decorrência disso, Deus o exaltou sobremaneira. A exaltação de Cristo, o senhorio de Cristo, não pode ser visto à parte da sua humilhação. O seu estado de humilhação precede o estado de glória. E os dois estão ligados. Ele é Senhor porque primeiro um dia ele resolveu ser Jesus. Ele resolveu ser um de nós, andar entre nós, passar por toda essa humilhação. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Nós não podemos separar essas duas coisas. Na teologia bíblica, o senhorio de Cristo está ligado à sua morte, que está ligado às profecias, tipos, figuras e símbolos do Antigo Testamento, que por sua vez está ligado às promessas feitas aos patriarcas, que por sua vez está ligado ao proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, verso 15, quando foi dito que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Está tudo ligado, tudo segue o seu rumo dentro da teologia bíblica, até esse momento que Paulo chama plenitude dos tempos, que é quando Cristo nasce, vive, morre, ressurge, é exaltado e é feito por Deus, Senhor de tudo e de todos. Porque ele fez tudo isso, Deus o exaltou sobremaneira. Essa exaltação sobremaneira significa, primeiro, a ressurreição de entre os mortos. Ele não ficou morto. Se ele tivesse ficado morto, significaria que aquele que morreu na cruz era uma pessoa, era um ser humano igual a você, igual a mim. Então, ele tinha que ser ressurreto, ele tinha que vencer a morte para que aquilo que ele fez na cruz fosse validado. A ressurreição de Cristo é a validação do seu sacrifício na cruz do Calvário. É Deus colocando o seu selo de aprovação. Se o túmulo estivesse com seu corpo ao terceiro dia, teria sido alguém que morreu pelos seus próprios pecados, mas não o Filho de Deus que se esvaziou, se tornou um de nós, tomou sobre si a natureza humana, experimentou a dor e a morte e a separação do Pai, exatamente para nos redimir. A sua ressurreição é a validação da justificação. Deus o ressuscita. Depois da ressurreição, Deus o eleva. Isso aqui é importante, porque da mesma forma que ele veio do céu à terra, ele sai agora da terra e volta para o céu. Ele é elevado pelo Pai diante dos discípulos e ele ocupa o lugar da mais alta honra no universo, quando Deus lhe dá a posição mais elevada. Veja aí a Nova Versão Transformadora, que já traduziu assim, que Deus lhe deu a posição mais elevada em todo o universo. Já pensou nisso? Deus deu a Jesus Cristo a posição mais elevada em todo o universo. Não existe ninguém acima dele a não ser o Pai. Não existe ninguém acima dele a não ser o Pai. Toda a criação está debaixo dele. Todo ser vivo, tudo que existe está debaixo dele. Ele ocupa essa posição que nós chamamos de Senhor. Deus o fez Senhor, mas o fez depois de todo esse processo. Ele é Senhor, mas também ele teve que passar por tudo isso que ele passou. E estar na posição mais elevada de todo o universo significa, ainda no verso 9, ter um nome que está acima de todo nome. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Provavelmente, Paulo aqui tem em mente o nome de Senhor, porque somente depois da sua ressurreição, exaltação, elevação e entronização que ele passa a ser chamado de Kyrios, que era o título do imperador romano. Significa Senhor absoluto de todo o mundo conhecido da época. Era um título que só o imperador carregava e era um título que os cristãos não usariam para o imperador, mas que usariam somente para Jesus Cristo. E essa é a razão pela qual muitos deles preferiam morrer a chamar César de Kyrios, porque Kyrios é Cristo, que está sentado acima do César e que tem a posição mais elevada do universo e um nome superior a qualquer nome, inclusive o nome de César, que é esse nome, Senhor Jesus Cristo. Senhor, Kyrios, curiosamente,
Kyrios é a tradução da palavra Yahweh, que é o nome pessoal e próprio de Deus na Bíblia hebraica, que foi feita pelos tradutores da Septuaginta. Quando eles encontraram Yahweh, eles traduziram Kyrios. E é o nome que os primeiros cristãos, é o título que os primeiros cristãos conscientemente utilizaram para Jesus. Chamando ele de Senhor, estavam com isso dizendo que reconheciam que ele é o Deus do Antigo Testamento, ao chamá-lo de Senhor. A palavra Cristo significa ungido, Messias, e representa o cumprimento de todas as promessas. Jesus, Yahweh salva. Senhor Jesus Cristo, cheio de significado, é o nome acima de todo nome. Não tem nenhum nome acima nesse nome. Ele está acima de todos os seres vivos criados por Deus, anjos, animais, sobre toda a natureza e o cosmos imensurável. Terceiro, nós vimos que são três coisas, né? Primeiro, lhe deu a posição mais elevada do universo. Segundo, lhe deu um nome que está acima de todo nome. E terceiro, lhe deu plena autoridade no céu e na terra, no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe aí? A declaração mais básica do cristianismo é essa: Jesus Cristo é Senhor. Essa é a primeira grande confissão de fé que você encontra no Novo Testamento. Jesus Cristo é Senhor. Está plena, está prenhe de significado isso aqui. Cada palavra dessa tem um profundo significado teológico. Deus lhe deu plena autoridade no céu e na terra. Paulo aqui, nessa passagem, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está citando uma passagem do profeta Isaías, Isaías 45, verso 23, onde Deus, Yahweh, ele diz literalmente: diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Deus falando através do profeta Isaías, repreendendo os judeus que estavam adorando outros deuses, adorando deuses pagãos. Deus diz: um dia eu recobrarei a minha glória, diante de mim todo o joelho vai se dobrar. Paulo pega essa passagem e aplica a Jesus, quando ele diz que Deus deu a ele essa honra de ter o nome acima de todo nome, dizendo que um dia, quando o nome de Jesus Cristo for pronunciado, todo joelho vai se dobrar diante dele, como Deus disse que faria lá no livro do profeta Isaías, mais uma vez identificando Jesus com a plena divindade. Paulo tem em mente o dia do juízo aqui, quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, poder e majestade. Os anjos eleitos, os anjos caídos, os homens eleitos, os réprobos, os perdidos, toda a criação, todo o cosmos, todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor. O universo, como nós o entendemos e conhecemos, se curvará à menção do nome de Jesus Cristo e confessará que Ele é Senhor. Alguns voluntariamente, os anjos eleitos e os homens eleitos, a igreja de Deus, com alegria, gozo, regozijo, vai dizer: Jesus Cristo é Senhor. Mas em profundo terror e angústia, diante do juízo que se avizinha, os anjos e os homens réprobos terão que admitir, de fato, Ele é Senhor, e se preparar para o sofrimento eterno que virá depois disso tudo. E isso tudo, Paulo diz, acontece para a glória de Deus Pai. Final do verso 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Desde o começo, nesse hino cristológico, o apóstolo Paulo está deixando claro que ele está falando aqui do que a gente chama da trindade econômica, ou seja, não ontológica. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em glória, honra, poder e majestade, não há discussão sobre isso. Mas no plano da salvação, eles se organizaram de maneira que o Pai mandou o Filho e os dois mandaram o Espírito. Então, nesse sentido, o Pai é maior do que o Filho, como maior é aquele que manda do que aquele que é enviado. Somente nesse sentido funcional. Então, tudo isso, desde o começo eu tenho dito, Cristo tem um nome maior, autoridade maior e a posição mais elevada do universo, menos com relação a Deus Pai. Deus Pai, aquele que o enviou. Por isso que Paulo termina essa parte dizendo que todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Ele receberá toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
não me confundam como herético, né? Eu sou plenamente crente nas três pessoas da Trindade, confesso a Confissão de Fé de Westminster como sendo a melhor explicação da Bíblia, mas às vezes na Escritura você tem que perceber quando Paulo está falando de uma maneira em que ele está contemplando a organização das três pessoas da Trindade no plano da redenção. Nesse sentido é que, então, parece que o Pai é superior ao Filho, mas é no projeto da redenção que a gente percebe com muita clareza que isso é feito aqui.